Fala pessoal, eu vou dessa vez, né, depois de um tempão, responder aqui alguns questionamentos aqui no canal, tá certo? Tem um tempo que eu não faço vídeos assim, né? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Vou primeiro responder ao Wagner Davi. Antes de qualquer outra coisa, Wagner, muito obrigado por seu comentário. Ele perguntou aqui no vídeo o que é uma igreja reformada, certo? E eu vou ler então aqui as respostas do Wagner e trazer algum tipo de explicação, tá certo? Ele começa dizendo bem assim: tem uma dúvida. Por que reformar uma igreja se Cristo edificou a sua igreja há mais de 2 milênios atrás, no caso? Já existe, né? É só então dar continuidade àquilo que já existe. E outra, o nome é igreja, seguido do seu endereço e mais, sem divisão. Tal, denominação, onde o homem fundou nomes, tá? Então, vamos começar por isso aqui, Wagner. Primeiro de tudo, certo? Nós, cristãos reformados, cremos também que há uma só igreja. Tanto é que nós subscrevemos os 3 credos antigos, né? Os 3 credos ecumênicos, digamos assim, né? O credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. Nós confessamos realmente que há uma só igreja. Então, quando nós falamos de igreja reformada, não estamos nos referindo com isso a uma outra igreja, tá? Esse é só um nome que faz referência à grande reforma protestante. É só isso, tá certo? Não tem nada de entendermos que somos uma outra igreja, porque não existe outra igreja. Cristo fundou uma igreja só, tá? Esse é o fato. Então, nós não somos uma igreja nova depois de 2000 anos, não, tá? Nós entendemos que fazemos parte da mesma igreja de Cristo, tá? Então, não sei se você entendeu direito, sabe o que significa, né? Até mesmo as denominações, por exemplo, são apenas, como o nome mesmo diz, né, denominações. Elas só têm nomes locais. Só isso. Mas não significa que elas são igrejas diferentes. Elas podem ter aspectos distintos, não é? Porque há divergências, há certos problemas, mas não quer dizer que geralmente há esse entendimento de que são várias igrejas diferentes, tá? Então existe esse tipo de entendimento no meio do protestantismo. Eu mesmo respeito as tradições cristãs, apenas discordo, né, de algumas coisas, mas é basicamente isso, é uma igreja, tá certo? E aí ele pergunta mais. Não entendo quando falam sobre confissão de fé. Para mim, confissão de fé é Jesus Cristo. Ou tem outro nome? Não, né, vamos lá. Acho que você não entendeu muito bem. Cristo não é confissão de fé. Essa sua afirmação é uma confissão de fé. Entendeu? Cristo é objeto de nossa fé. Nós cremos nele, certo? Nós confessamos fé nele. Quando falamos de confissão de fé, nesse sentido, estamos nos referindo àquilo que nós respondemos a Deus, a sua palavra. Entendeu? E só para ficar claro para vocês sobre a questão do que é uma confissão de fé, primeiro de tudo, todo mundo tem confissão de fé, né? Quando você cita, por exemplo, a Bíblia diretamente, né, uma citação direta, você diz, olha, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, está escrito assim, assim, assado. Então você citou diretamente o texto da palavra de Deus, portanto, isso é a palavra de Deus, ok? Mas quando você explica aquele texto, aquilo já é a sua confissão de fé. Porque uma coisa é a revelação, é o texto da Sagrada Escritura. E outra coisa é a minha explicação sobre ela. A minha explicação é minha teologia, a minha confissão de fé. Entendeu? A grande diferença é que as pessoas, né, boa parte dos cristãos, todos eles fazem confissão de fé, todos eles nesse sentido dizem crer em alguma coisa, em algo sobre a Bíblia, explicam muito do que eles creem na Bíblia, e isso por si só já é a sua própria teologia, já é a sua confissão de fé. E nós, cristãos reformados, né, e as comunidades mais antigas, temos confissões históricas, não é? Que são o registro, nesse sentido, daquilo que nós confessamos durante os séculos. Então, e outra, né, são confissões feitas pela igreja e não por um teólogo, não por uma pessoa em particular, certo? Esse seria a grande diferença nesse sentido, tá? E para ficar claro para você também, eu até fiz um vídeo mais curto sobre, mas eu explico aqui de novo, né? Fiz um vídeo curto, mas eu explico aqui de novo. Que a diferença, né? Como nós entendemos a natureza da Escritura Sagrada da Bíblia nesse sentido e a natureza das confissões de fé.
A Bíblia Sagrada, para nós, ela é a palavra de Deus, inerrante e infalível, a palavra final, autoritativa. É revelação de Deus, tá? Esse é um ponto. Logo, a Bíblia Sagrada, não é? Ou as Escrituras Sagradas são a normas, isto é, a norma ou regra que regula. Enquanto as confissões são para nós a norma normata, isto é, a norma que é regulada nesse sentido. Então, para você entender, nossas confissões estão em submissão, não é? São sujeitas às Escrituras. Porque as Escrituras são a palavra de Deus, mas nossas confissões não são a palavra de Deus. Elas são a nossa explicação da palavra de Deus. Então eu espero ter explicado isso para você. E olha, que se você vai estudar um pouquinho sobre da igreja, vai perceber que muito cedo isso já começou a acontecer. Basta dar uma olhadinha, por exemplo, no Didaquê, um documento antigo da igreja, praticamente um documento catequético. Eu tenho até ele aqui em grego, explicando alguns pontos da fé ali para os cristãos, já praticamente contemporâneo ali a João, o apóstolo. Então, os apóstolos morreram, né? Os que vieram depois deles, né? Os pastores da igreja, eles realmente foram sábios em explicar a fé, precisaram explicar a fé, especialmente porque muitas heresias começaram a surgir, muitas seitas também. E eles precisavam dar uma resposta àquelas heresias. E essas respostas, nesse sentido, não é? Essas falas da igreja daquele período foram registradas. Não é? E isso ajudou, nesse sentido, a igreja a construir a sua teologia usando a Escritura como resposta, nesse sentido, aos hereges. Então, não há nada de novo com relação à questão do que é uma confissão de fé. Tá? Então, essa colocação sua aqui está errada. Né? Tipo, Jesus não é minha confissão de fé. Ele é em quem eu creio. Tá? Eu confesso a fé nele, nesse sentido. Esse é o ponto. Aí, mais uma vez, ele bota aqui: por que tantos escritos dos documentos foram... Documentos, no caso, né? Se a Bíblia nos basta. Né? Então, a Bíblia nos basta, não é como revelação. Ela é revelação. Mas ela não é toda autoexplicativa. Entendeu? Ela é um texto. Então, ela tem que ser explicada. Tem que ser interpretada. Tá? E ela tem que ser lida, compreendida dentro do seu contexto, respeitando seus gêneros literários. O objetivo da igreja é realmente tanto descobrir como tornar clara a mensagem. Tornar clara a mensagem para as pessoas. Para que nós venhamos seguir exatamente aquilo que os apóstolos ensinaram. Aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Então a Escritura é suficiente nesse sentido. Né? Ela é a regra que regula, né, a palavra de Deus. Mas ela deve ser explicada e, portanto, as confissões são necessárias também. Porque, querendo ou não, nós fazemos confissões. A realidade é essa. Não tem como não fazer confissão. Também pergunto, tantos documentos sobre Deus, mais uma vez, só não serviria? Então, já respondeu. Então, basicamente, Wagner, é isso, tá? Não confunda as coisas, não. Então, primeiro, só para resumir, há uma só igreja, nós não duvidamos disso, nós cremos assim também, só que nós não temos aquele entendimento, não é, de única igreja, como geralmente os católicos romanos têm. Né? Eles têm uma compreensão de catolicidade que nós não temos. Nós também cremos que há uma só igreja. Então, não estamos lutando para dizer que nós somos uma nova igreja. Não. Só tem uma igreja. Tá certo? Então, nossa luta é para dizer que nós fazemos parte dessa igreja. Simplesmente isso. Sem necessariamente, não é, estar sujeito a uma instituição milenar, não é, que desenvolveu uma sua própria cultura, da qual nós discordamos. Porque quando olhamos para esse depósito da fé, olhamos para a Escritura Sagrada, que temos como palavra infalível de Deus, e a tradição que é desenvolvida de explicação da Escritura, vemos incoerência, divergência, e nós realmente vamos optar sempre pela Bíblia. Tá? Isso vale tanto para a patrística, né, para a grande tradição da igreja, como também para a tradição mais recente, a partir do protestantismo. Então, até pensando nos reformadores, em tudo que nós escrevemos, não é, nós realmente entendemos que a Escritura é a palavra e tudo que nós falamos sobre ela é a nossa resposta à palavra de Deus. E, portanto, nossa palavra é falível, enquanto a palavra de Deus é infalível. Tá certo? Então, basicamente é isso. Para quem está chegando agora no canal, então seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal aqui, certo? Tem playlists bem interessantes para vocês aprenderem sobre a doutrina reformada. Então, recomendo aí para você também, Wagner. Tem uma playlist, não é, de exposição no Catecismo de Heidelberg, aulas no Catecismo, e tem também a produção de uma playlist nos cânones de Dort e também na Confissão Belga. Você pode aprender aí muito sobre a fé reformada, tá certo? Então, valeu!